Boa noite. É necessário acatar com serenidade, discernimento e bom senso entre vencidos e vencedores o resultado das urnas eleitorais e o que a maioria da população revelou com o voto. Saber perder é tão importante como saber vencer. Se a eleição presidencial sinalizou uma clara divisão em todo o país, passada agora as emoções, os conflitos e as divergências inerentes ao processo democrático, o momento é de reflexão para um novo projeto político que possa realmente unir a todos os cidadãos. A eleição passou, mas ela deixou um legado a todos nós, agentes públicos, empresários, profissionais da imprensa, classe médica, enfim, a cada trabalhador brasileiro. A eleição já faz parte do passado, mas se faz necessário pensar no futuro do país e o que sobrou de ensinamento nas eleições mais acirradas de nossa democracia. Talvez, entre estes ensinamentos, o maior seja o de que necessitamos continuar discutindo, participando, cobrando e exigindo da classe política que ela cumpra com seus compromissos como representantes de toda a população. E se avançamos na direção da nossa maioridade política, vamos torcer para que, além do voto, nossa voz continue sendo ouvida. Que os novos governadores, deputados, senadores e a própria presidência da República governem com maior consciência. Que possam combater a corrupção com a energia devida para que realmente seja extinta de nossas empresas públicas e privadas. Que não estimulem a divisão de classes entre empresários e patrões, Nordeste, Sudeste, homos e héteros, elite e proletariado, pois os rótulos só promovem o desequilíbrio, a desconstrução, as desavenças e as perdas coletivas. Que façam as reformas que o Brasil necessita há tempos, como a reforma política, a previdenciária, a fiscal e a reforma tributária. Que combatam com todas as forças, ações e políticas públicas um dos principais problemas nacionais, que é o consumo de drogas, que tem como consequência imediata a violência urbana. Que não enganem a boa-fé dos brasileiros, ajam com clareza e transparência, veracidade e determinação e, principalmente, muito zelo com os recursos públicos. Que invistam prioritariamente em saúde e educação, mas sem assistencialismos casuísticos que comprometem a dignidade humana e promovem a inércia. Que as disputas partidárias tenham como foco o cidadão e não os privilégios para qualquer agremiação política. Que o poder não inebrie, não encante, não envaideça e não se aproxime dos privilégios individuais em detrimento das causas coletivas. Enfim, passadas as eleições, torçamos para que a luta continue em prol de um novo projeto político, para que o maior vencedor das urnas seja verdadeiramente o Brasil. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2014, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br. O entrevistado nessa noite, a jornalista Natália Carvalho apresenta para a gente. A oncologia é a especialidade médica que estuda os tumores benignos ou malignos. Os tumores podem ser localizados ou invadir outros tecidos, disseminando-se por todo o corpo. A oncologia estuda a forma como o câncer se desenvolve no organismo e determina o tratamento mais adequado para cada caso. Nos últimos anos, a oncologia tornou-se uma disciplina complexa que conta com o auxílio de outras especialidades, como cirurgia, pediatria, patologia, radiologia, psiquiatria e muitas outras. Para falar sobre este tema, Outubro Rosa e principais tipos de câncer que afetam a população, recebemos no Hora da Verdade de hoje o oncologista Tobias Engel. Pois é, o doutor Tobias Engel será o entrevistado, é o nosso entrevistado dessa noite. A sua participação pelo 37216955, né? Está aí à disposição para você participar também pelo nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. Esse assunto que é fundamental para a saúde de todos nós, né? Uma doença que causa muito temor a muita gente, mas que ao longo do tempo, ainda bem, está sendo um pouco desmistificada, enfim, está sendo combatida, está sendo curada, o que é muito importante para todos nós, né? Para falar sobre esse tema, não só sobre o Outubro Rosa, mas também sobre o Novembro Azul, que vai chegando aí, está aqui o doutor Tobias. Prazer em receber o nosso estúdio, doutor. Muito obrigado pela presença. Que isso. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. Doutor Tobias, eu queria começar
vamos dizer assim, antes um pouco. Primeiro vamos começar pela definição, talvez seja isso, ou conceito. O que é realmente o câncer? A gente costuma dizer assim, o câncer é a multiplicação das células. Será que não é um conceito muito simplista? O que, na verdade, é essa doença? Bom, na verdade, o câncer, né, ele é uma célula do indivíduo, uma célula do organismo desse indivíduo que perdeu, por algum motivo, o controle da divisão celular. E com isso ele perde também a função celular. Então, uma célula do fígado que exercia uma função, quando ela começa a crescer desordenadamente, ela perde a função que ela exercia. Quando ela perde essa função e começa a dividir, multiplicar-se, ela pode sair daquele local que ela se iniciou e eventualmente ir para um outro local. E aí a gente chama de metástase. Então a doença ela sai do local inicial e vai se alojar em outro local. Ou na região onde ela está, ela começa a causar danos nos tecidos vizinhos, destruindo e perdendo a função daquele tecido, daquele órgão. A gente tem, interessante isso, porque o organismo ele tem mecanismos para se defender do câncer, né? Como guardiões nossos, né? Soldados do nosso organismo. À medida que a gente envelhece, a gente começa a ficar mais frágil, esses guardiões começam a ficar mais debilitados, vamos dizer assim. Então, se uma célula ela apresenta alguma mutação, alguma variação, que ela pode vir a virar câncer, normalmente, o que o nosso indivíduo faz? Ou ele corrige a célula, ou ele leva essa célula para o descarte, a óbito, caso ele não consiga corrigir. Com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, e à medida que esses guardiões nossos vão ficando frágeis, a gente pode perder, por algum momento, esse controle, vamos dizer assim, do nosso organismo, né? E aí começa o desenvolvimento do câncer. Agora, a gente sabe que existem muitos, né, centenas, talvez, não sei, de tipos de câncer. Cada tipo de câncer numa situação, talvez tenha até a ver com a especificidade ou a característica da própria pessoa, enfim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, das causas dessa doença, a gente pode hoje dizer que existem algumas causas já detectadas? Essa pergunta é interessante. Essa semana até a Sociedade Brasileira de Oncologia, ela mandou uma circular falando que no INCA, foi publicado no site do INCA, isso está para qualquer um que quiser acessar, a lista de todos os carcinógenos, vamos dizer assim, né? E classifica eles como potencialmente carcinógeno ou fracamente carcinógeno, porque a gente tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também na internet ou na televisão falando se realmente dá câncer, não dá câncer. Então, oficial agora, o INCA soltou uma lista do que pode ou não dar câncer nas pessoas. Aí classificou como risco moderado, alto de ter potencialmente câncer. E o que poderia, assim, se a gente pudesse adiantar alguma coisa nesses estudos, dá para... Eu sei que talvez seja uma lista muito extensa e eu não quero também, às vezes, atemorizar as pessoas por alguma situação. Se você fica à vontade para dizer alguma coisa ou não, de repente... Com certeza, né? Assim, graças a Deus as campanhas vêm sendo feitas e a gente sabe que o tabagismo continua sendo ainda no topo da pirâmide aí como um grande causador do câncer de pulmão, bexiga, cabeça e pescoço, né? Outras causas a gente sabe de sedentarismo, alcoolismo, hábitos de vida como alimentação gordurosa, rica em carne vermelha, a falta de verduras na alimentação. É uma coisa interessante com respeito à alimentação, até alguns tumores, né? A gente vai falar um pouquinho de Novembro Azul também, o câncer da próstata. A gente está tendo estudos mostrando que diminui a chance de ter câncer de próstata se você tem uma dieta rica, por exemplo, em licopeno, como tomate, alimentos com cor vermelha. E o ano passado teve um estudo muito interessante apresentado no Congresso de Oncologia, mostrando que a alimentação também interfere no tratamento do câncer da próstata. Isso depois a gente pode entrar mais em detalhes. De maneira geral, né? Então, hábitos de vida, a mulher... Então já são aqueles hábitos não saudáveis. Exato. Que ocasionam uma série de doenças e uma delas... Exato. A gente costuma brincar até que se você evita doença cardiovascular, de uma certa forma diminui também o risco de câncer, porque está muito ligado uma coisa com a outra, sedentarismo, alimento gorduroso... Agora, caso que a gente está dizendo de causas aí de hábitos de vidas orgânicas e tal. Uma vez eu li, não sei da autoria dessa frase, falaram que essa frase era de autoria do Vinícius de Moraes, mas eu não tenho certeza disso. De qualquer maneira, essa frase diz o seguinte: o câncer é a tristeza das células. Talvez buscando aí detectar que o câncer pode ser também uma doença psicossomática. Existem também estudos que comprovam que isso pode ocorrer? Na verdade, não. Tá? O que a gente tem é o seguinte: a gente sabe que a gente não tem a comprovação ainda de que se você está
deprimido, você vai ter câncer ou aumenta a chance de ter câncer. O que a gente sabe? Que quando você está com uma depressão ou passa por algum estresse, essa parte emocional, isso muda ou oscila o níveis de hormônios no organismo e com isso a sua imunidade também pode estar comprometida. Exato. E aí quando você tem essa deficiência na imunidade, aqueles guardiões, como eu falei, que bloqueiam uma célula que por acaso venha desenvolver um câncer, se você começa a deixar os guardiões fracos, a sua imunidade fraca, você pode ter o desenvolvimento de um câncer que já estava assim predisposto a aparecer. Entendi. Entendeu? Aí voltamos a falar dos guardiões. Exato. Se de repente nós estamos num momento de fraqueza, que talvez não, quando a depressão, etc., nos favoreça essa cair a nossa imunidade, né? Aí nós podemos estar propensos a desenvolver uma doença que já estava no processo. Exato. Alguma célula que o guardião ele ia eliminar, como a imunidade está baixa, esse guardião está, vamos dizer assim, trabalhando a meio vapor, né? Palavra, não sei se é essa a palavra certa, mas ele inibiria essa célula, ele passa a não inibir. A gente fala, por exemplo, em Poços de Caldas, eu acho que já existem estudos que comprovam, talvez, que não tem uma relação, mas é só para a gente certificar-se disso. Em Poços de Caldas, quais são, nos seus estudos, nos seus atendimentos, talvez os casos mais comuns de câncer? E se tem alguma relação, por exemplo, já se falou aqui que haveria uma relação entre a radioatividade da cidade, o câncer. Como é que estão esses estudos na sua concepção? Engraçado, isso aí desde quando eu mudei para Poços já se falava disso, né? Na verdade, assim, nas evidências atuais, isso é importante a gente falar, porque a gente fala medicina, o que é verdade hoje pode não ser amanhã, né? Mas nas evidências atuais, a prevalência do câncer em Poços de Caldas ela é muito semelhante ao resto do Brasil, tá? Não só o resto do Brasil, como o resto do mundo. E não tem evidência forte, nenhum estudo que endosse, falando que a radiação, a radioatividade em Poços de Caldas está ligada ao maior número de câncer. Tá? Então, a população pode ficar tranquila com relação a isso, até que novos dados possam desmentir ou contradizer o que eu estou falando, né? Mas, a princípio, não tem relação. A gente sabe também que a doença, o câncer, é uma doença muito estigmatizada. Tem gente que evita até falar a palavra, né? O câncer, ninguém... Eu não sei assim, por exemplo, às vezes a gente fala que vai falar sobre o câncer num programa, tem gente que busca até outros programas para evitar falar. Muda o canal, né? Muda o canal, né? E tal, por causa do medo que a doença provoca nas pessoas. E é claro que a gente sabe, tem visto, tem notado, tem observado, tem acompanhado, que muitas são as pessoas que hoje já passaram pelo câncer, já estão com uma nova vida, enfim. Nós estamos realmente vivendo um momento diferente. As pessoas, quando há um fatalismo desnecessário, como é que está essa situação? Eu acho assim, não desnecessário. A preocupação com câncer, ela tem que existir todo dia, né? Eu acho que a gente tem 2 meses, Outubro Rosa, Novembro Azul, de conscientização. Isso ajudou muito, muito mesmo. A gente aumentou a quantidade de diagnóstico, conscientizou, informou a população. Mas eu costumo falar que todo dia é dia para pensar sobre câncer. Por que essa preocupação? A incidência ainda está aumentando, né? A gente tem mais diagnóstico precoce, a gente tem mais pessoas morrendo por câncer também, né? Então, a gente tem que estar ligado no câncer todos os dias. Antes de falar, eu até quero dar um testemunho pessoal no sentido do exame de próstata, né? Recentemente, assim, na verdade, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer o exame de próstata. E, claro, existe toda uma brincadeira que se acaba... na verdade, essa brincadeira acaba sendo um pouco complicada, porque ela leva as pessoas ao temor do exame, acabam muitos homens não fazendo. E quando eu fui fazer o exame recente de câncer de próstata, né? Eu me deparei com uma situação que eu falei, nossa, né? E ao mesmo tempo, quando terminou o exame, eu falei, peraí, só isso? É só isso? Né? Como diz o homem, não teve nenhum carinho, né, na brincadeira. Mas eu acho que a brincadeira, muitas vezes, ela desestimula ou ela faz com que as pessoas temam o exame, né? Principalmente do câncer de toque e o PSA também, né? Willi, isso é muito importante, né? O nosso país, infelizmente, existe um preconceito muito forte, tá? Isso aí... uma especialidade nossa aqui da América Latina, e a gente fala até que o preconceito ele é de ponta a ponta do país, né? O paciente tem que ter uma atenção, ele tem que o homem que é homem, ele se cuida, acho que essa é a palavra certa, né? Ele deve procurar fazer o rastreamento, né? Eu acho que ele tem que ir no médico, sim. O toque, ele é praticamente indolor, como você mesmo teve a experiência. Não afeta em nada a masculinidade do indivíduo, pelo amor de Deus. Então, isso é um absurdo. É um absurdo, tá? E
vem mostrando que é um exame barato e eficiente. Se a gente pegar uma estatística de 10 casos que são diagnosticados de câncer de próstata, a gente sabe que 80% é diagnosticado pelo exame de sangue e 20% pelo toque. Então, os exames eles se complementam. Um não substitui o outro. De novo, a gente, por conta do preconceito, por conta do medo do exame, muitos pacientes optam por fazer só o PSA. E é uma falha muito grande, porque ele está deixando de diagnosticar em torno de 20% dos casos. 1 em cada 5, então não é pouco, né? São exames complementares. Tá? A gente tem, estendendo um pouquinho o rastreamento, o diagnóstico precoce do câncer da próstata, a gente faz toque, PSA, e se esses exames estão alterados, aí a gente faz uma biópsia, que é o que comprova o diagnóstico. Então, bom, acho que a gente vai para o intervalo, então é muito importante você que está assistindo esse programa, você que é um homem, né? Lembrar aí do novembro que está chegando, o Novembro Azul, né? Fazer o seu exame de próstata, fazer o exame aí, tanto do PSA como do exame de toque, que é fundamental para você se prevenir dessa doença, que quando tratada, a gente pode até detalhar isso um pouquinho mais com o Dr. Tobias Angel, nosso entrevistado dessa noite, mas o que também, além disso, a gente está em outubro ainda, né? Nós estamos no Outubro Rosa. Já a gente vai para o intervalo e falar na sequência sobre o câncer de mama. Não sai daí, já está de volta.